tarde, hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2019, 18 horas e 7 minutos, está no ar, bate-papo com o Joãozinho. Hoje a gente vai estar aqui falando de um tema bem diferente, um tema que tem que ser falado, que tem que ser utilizado, que tem que ser dito. A gente, tanto eu quanto o Danilo, quanto a parte que cabe o direito, a gente decidiu não divulgar o programa para que ficasse mesmo algo de surpresa para a gente chegar aqui e conversar. Tudo que vai ser falado aqui, eu vou utilizar a Lei 5250/60, a Lei 5.520, de 9 de fevereiro de 1967, que é a lei que regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional da sanciona a seguinte lei: liberdade de manifestação do pensamento e da informação. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio, sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Ou seja, essa lei, ela é uma lei que dá liberdade de imprensa, ou seja, é o que eu estou fazendo aqui agora, a liberdade de ouvir o que Danilo tem a me dizer e deixar o espaço aberto para que as outras partes que se sentirem ofendidas ou que se sentirem lesadas também procurem o bate-papo com o Joãozinho para que a gente possa esclarecer qualquer tipo de dúvida. Danilo, seja bem-vindo ao bate-papo com o Joãozinho. Boa tarde, Joãozinho. Tudo bom? Boa tarde, telespectadores, todo mundo. Obrigado pela audiência. E eu quero te agradecer, João, pela oportunidade de estar abrindo esse espaço aqui para a gente poder estar divulgando esse assunto que é tão sério e tão grave, que eu venho tentando e lutando para investigar um crime que foi cometido contra a minha filha. Que bom. Eu vou te pedir para você falar um pouquinho mais alto, porque você fala bem baixinho mesmo, para que as pessoas possam nos ouvir melhor. A gente está aqui conversando já há algum tempo, né? A gente é um caso bastante diferente até para mim, e eu tive que ouvir bastante o que você tinha a me dizer antes, para que a gente pudesse levar um roteiro dessa entrevista. Danilo, sua filha tem quantos anos? Minha filha hoje tem 8 anos de idade. 8 anos de idade. E você conviveu com sua esposa, a mãe da sua filha, do nascimento até quando? Eu convivi com a minha filha, com a minha esposa 1 ano antes da minha filha nascer, né? E convivi com ela até os 5 anos de idade. Daí vocês decidiram se separar. Houve um rompimento do relacionamento em agosto de 2016, onde a gente se divorciou. E nesse divórcio, a gente teve um combinado de que a gente teria uma convivência normal com a minha filha, tanto pai quanto mãe, e que nada iria abalar essa convivência de pai e filho. O divórcio foi um divórcio tranquilo, Danilo? Ou teve problemas? Foi litigioso, de boa? Como é que foi? Joãozinho, o seguinte, o divórcio, ele inicialmente era para ter sido tranquilo. A mãe da minha filha, quando ela anunciou que ela pediu o divórcio, eu aceitei, saí da minha casa tranquilamente. E, inclusive, até na época, até propus a minha mesma advogada fazer o divórcio dos dois. E fui surpreendido com a entrada dela na justiça com um divórcio litigioso, pedindo a guarda total da minha filha. Foi até uma surpresa para mim isso aí. E, a partir desse divórcio, eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo de fato, e quando veio a minha preocupação maior, que é aquilo que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, que foi quando a mãe da minha filha, ela começou a se relacionar com uma pessoa que já tinha uma conduta duvidosa de agressão, inclusive a própria mãe, porque ela foi vítima de agressão dele, agressões físicas e ameaças de morte, e eu comecei a me preocupar e levei esse caso à justiça, na época, ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância. A minha preocupação em minha filha estar convivendo com esse rapaz, e a minha preocupação era que a minha filha fosse agredida, né, da mesma forma que aconteceu com a mãe. Até esse momento, o convívio seu e da sua filha era tido normalmente, como a lei determinou? Exato, era normal. Quando a gente se divorciou, o nosso acordo foi que eu veria minha filha o dia que eu quisesse, eu iria pegar minha filha todos os dias na escola e levar para a casa da mãe. O dia que ela fosse dormir comigo seria como um acordo. Não teria nenhum tipo de problema, porque eu não estava me divorciando da minha filha, estava divorciando da minha ex-mulher, a mãe da minha filha. Com certeza. Então, até então, o convívio foi
tranquilo em relação a isso de um primeiro momento. Exato, até o momento foi tranquilo. E quando foi que esse direito foi lhe retirado? É o direito de pai de estar convivendo com sua filha. Certo. Esse direito me foi tirado quando a minha filha foi, infelizmente, a minha filha sofreu uma primeira agressão, ainda em 2016. Quando eu me atentei ao fato que eu fui até as autoridades informar e pedir às autoridades uma proteção da minha filha, para que algo não acontecesse, eu fui surpreendido com a informação de que, infelizmente, eu tinha que aguardar minha filha ser agredida para depois as autoridades tomarem alguma providência. E quando isso aconteceu... Que é um absurdo, mas é o que a lei determina. Exato, infelizmente é o que a lei determina. Inclusive, o Conselho Tutelar me deu essa informação, a Vara da Infância e Juventude me deu essa mesma informação. Fiquei indignado, mas infelizmente era o que a lei previa. Então, eu fiquei monitorando toda a situação e eu fui surpreendido com a minha filha me informando que ela havia sido agredida. Ela havia sofrido uma primeira agressão por parte do marido da mãe da minha filha. E eu gravei essa conversa, que eu fiquei muito preocupado com as falas da minha filha. Uma das falas da minha filha que me preocupou e chamou mais atenção foi quando a minha filha me disse que ele apertava ela contra a cama e fazia uma espécie de nananã. E eu não sabia o que era esse nananã, fiquei transtornado com aquilo, porque eu já sabia do histórico dele, porque era o que a mãe da minha filha me relatava, e relatava também a outras pessoas da sociedade. Então, eu levei essa preocupação imediatamente ao Conselho Tutelar. Eu gravei essa conversa da minha filha, e o Conselho Tutelar encaminhou essa conversa para a DEAN, que, segundo o Conselho Tutelar, seria o prosseguimento dessa denúncia. Então, a DEAN estaria fazendo essa acariação e investigação do fato. Meio descontorcido isso, né? Porque DEAN seria um crime contra a mulher. A sua filha é uma criança. Ela tinha que ser enquadrada dentro do juizado da infância e da juventude. Eu acredito que quem tinha que cuidar desse caso era isso, não a delegacia da mulher. Exato. Mesmo se tratando de um crime contra a mulher, mas não entra. A lei determina que até os 16 anos é criança. Então, quem toma conta é a vara da juventude, né? Exato. Eu confesso que eu fiquei sem entender também, mas naquela época, ainda hoje, eu sou leigo em qualquer assunto jurídico. Tudo que eu sei hoje é pelo que eu estudei e pesquisei para poder defender a minha própria filha. Então, eu acatei a decisão do Conselho Tutelar. Eu entreguei as provas ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar encaminhou essas provas para a DEAN. Paralelo a isso, o meu advogado da época, ele peticionou no processo civil, que existia um processo de divórcio, o que aconteceu. E ali pedindo uma guarda provisória, sempre até que fosse apurado o que aconteceu de fato. Então, desde o início, a gente já vinha pedindo uma investigação dos fatos. Era o que a gente pedia. E aí, nesse momento, quando a gente entregou essa petição e a delegacia tomou posse dessa gravação, eu fui requisitado a comparecer alguns dias após na delegacia. E quando eu chego na delegacia, na DEAN, eu fui surpreendido pela delegada e que ali eu estaria respondendo ao inquérito de calúnia. Eu entrei, não consegui entender o que estava acontecendo, e quando ela me explicou, ela me disse que a mãe da minha filha se deslocou de Posto da Mata até Teixeira de Freitas e entrou com uma denúncia de calúnia a meu respeito. Só que o mais curioso do fato é que essa calúnia ela foi enquadrada na Lei Maria da Penha, e que eu não consegui entender. E que se de fato eu estaria caluniando alguém, eu teria que estar caluniando o marido dela e não ela, que é a Lei Maria da Penha. Até onde eu sei, me desculpe minha ignorância, eu sei que a Lei Maria da Penha, ela defende os interesses da mulher. Né? Então, eu fui enquadrado no crime de calúnia, e naquele momento eu estava restrito de me aproximar, não me lembro agora se 300 ou 500 metros, da mãe da minha filha, e não poder contactar com ela sobre nenhum meio de comunicação. E ali, quando eu comecei a questionar a situação da agressão da minha filha, eu não consegui respostas. Então, a única coisa que eu ouvi ali foi que eu estava, naquele momento, restrito de me aproximar da mãe. Consequentemente, se eu estava restrito de me aproximar da mãe, eu teria também uma restrição da minha filha, porque para mim pegar minha filha, eu teria que me aproximar da mãe. Então, a mãe, nesse momento, afastou a minha filha de vez de mim. A mãe dela já estava morando em Posto da Mata nesse meio tempo. Ela foi para Posto da Mata. Inicialmente, nós morávamos aqui, em Teixeira de Freitas. Minha filha, eu
eu rematriculei minha filha na escola no início do ano letivo de 2017. Ela foi à escola, tirou minha filha da escola, sem me comunicar, e foi embora da cidade sem me comunicar também com a minha filha. Infringindo um direito seu de pai. Exatamente. Quem, na verdade, cometeu um sequestro foi ela, não eu. Ela saiu da cidade, ela não tinha a guarda da minha filha na época ainda, ela saiu da cidade sem me avisar, sem comunicar, e foi para Posto Amado. E ali eu fiquei sem ver a minha filha durante todo o início do ano de 2017 até julho, onde eu consegui, após várias tentativas e vários advogados que passaram pelo caso, eu consegui um direito de visita, onde ela negou esse direito de visita, e eu consegui ter acesso à minha filha por meio de busca e apreensão. Então, naquele momento ali, foi quando eu tive acesso à minha filha novamente. Inclusive, para que você tenha ideia, minha filha foi recuperada, eu consegui a busca e apreensão da minha filha no aeroporto de Teixeira de Freitas. Então, eu tive acesso à minha filha naquela época, e o juiz marcou uma audiência, daqui da Vara Civil de Teixeira de Freitas, marcou uma audiência para que fosse discutido os assuntos relacionados à minha filha. Se te negou a você estar com sua filha, e por um momento, né, que você estava no aeroporto, estava saindo, supõe-se que tinha algo a se esconder? Olha, Joãozinho, eu não sei. Porque tinha algo que não podia ser descoberto? Não sei. Olha, supõe-se, né? Supõe-se, né? Porque se eu não tenho nada a temer, eu não tenho que esconder. Exato. Eu não gosto de falar nada que eu não tenha provas. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho provas. Não é à toa que eu posso vir às redes sociais, posso vir a uma televisão e falar abertamente o que está acontecendo, sem ter que usar nenhum outro meio termo ou colocar alguém para falar isso por mim em redes sociais. Eu estou falando tudo isso aqui muito convicto do que aconteceu, eu estou falando a verdade. Então, assim, eu gosto de deixar as suposições para quem de direito julgar. No caso, não sou eu, seria a justiça. Eu tenho, sim, a minha opinião formada do que aconteceu ou o que pode ter acontecido. Mas eu prefiro não falar para que nada disso recaia sobre mim juridicamente. Você entende? Então, o que aconteceu? Continuando, dando sequência à história, quando eu tive acesso à minha filha e que marcou-se essa audiência, para a gente então discutir o que estaria acontecendo com a minha filha, eu fui surpreendido na audiência, porque essa audiência não se tratou de nada das agressões, da primeira agressão que havia sofrido pela minha filha. Essa audiência simplesmente foi onde o juiz designou a guarda naquele momento, ou seja, após o nosso divórcio, designou a guarda para a mãe. E quanto às questões das agressões, que a minha advogada questionou ao juiz no momento, o juiz disse que ele não iria discutir aquelas situações e que, se nós estivéssemos insatisfeitos, que recorrêssemos da decisão junto ao tribunal. Então, quando aconteceu isso, o juiz designou o meu direito de visita em 15 dias. E como eu comecei a estabelecer e a exercer esse direito de visita, de 15 dias, dado no dia 9 de agosto de 2017, que foi a audiência. Beleza. Deixa eu agradecer aqui a Genivaldo Santos, que está nos acompanhando, está dizendo assim, boa noite, João, força Danilo Soares. Jean Castanha, que bom que deu tudo certo e pode explicar toda a verdade. Força, Danilo. A Liesca Teixeira está dizendo assim, hashtag SOS Luana. Larissa Félix também está dizendo, hashtag SOS Luana Soares. Gisele Barço também está nos acompanhando, e Thea, lá de Camaraju, também está nos acompanhando nessa entrevista com o meu amigo Danilo, que está falando sobre o problema da filha dele, que nós estamos aqui resolvendo, falando do problema de todo o processo. Volto a dizer que eu estou embasado na lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 67, que regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação da imprensa, dizendo que o programa Bate-Papo com o Joãozinho está aberto a qualquer pessoa ou a qualquer entidade que se sentir aqui ofendida por qualquer coisa que foi dito. O bate-papo está aberto para que eu possa ouvir as outras pessoas. E para mim seria maravilhoso que as outras pessoas, que não vamos citar nomes de algumas pessoas, algumas sim, baseado na orientação da sua advogada, mas que aquelas pessoas que se sentissem ofendidas, que podem procurar o programa, a gente vai estar aberto para receber e ouvi-los, e eu adoraria isso. Para mim seria muito bom. Tá, você voltou a exercer o papel de pai de 15 em
15 dias, até então, tudo cumprindo normalmente. Quando foi que isso teve uma mudança? Ok. Eu comecei a exercer esse direito. Eu pegava minha filha na sexta-feira na escola, em Posto da Mata. Minha filha estuda, ou estudava, não sei ainda se estuda, no Instituto Menino Deus, em Posto da Mata. E eu pegava minha filha a cada 15 dias, na sexta-feira, e devolvia na escola, no horário da aula, na hora da tarde, na segunda-feira. E comecei a exercer normal, e quando eu cheguei em casa com a minha filha começou a brincar um pouco, por volta das 6 horas, 6h30 da tarde, ela começou a brincar, e eu chamei minha filha para ela ir tomar banho. E quando a minha filha tirou o uniforme, então, na hora que eu vi aquele hematoma, eu tomei um susto com aquilo, e a minha filha, ela é bem branca, e qualquer coisa, qualquer hematoma é muito visível. E ficou 2 hematomas extremamente roxos entre as pernas da minha filha, que, inclusive, eu quero até aproveitar esse momento para informar que eu gostaria muito de poder mostrar esses hematomas aqui nas redes sociais, mas devido a algumas ações legais, me impede de mostrar isso. Né? Então, quando eu vi esses hematomas que isso aconteceu, eu perguntei para minha filha o que tinha acontecido. Ela disse que ela estava dormindo e acordou com o padrasto dela, com o marido da mãe dela, em cima dela, tentando abrir as pernas dela. E ela chorou, então ele bateu nela. Quando eu soube daquela informação, automaticamente eu me dirigi até a delegacia de Teixeira de Freitas e fui recebido pelo delegado de plantão. E o delegado, quando ele viu a foto que eu apresentei para ele, eu falei que minha filha estava no carro, né? E ele automaticamente me disse que aquilo ali se tratava de um estupro. E ele me fez algumas perguntas relacionadas a quando teria acontecido aquilo. Eu informei para ele como procedia as visitas e fui informado ali por ele que a minha filha deveria fazer um exame de corpo de delito. Onde a minha filha passou por esse exame de corpo de delito. E esse exame de corpo de delito, ele laudou os hematomas caracterizados pela lesão corporal grave e que isso tudo está enquadrado dentro também do crime de estupro. Né? Ou seja, existe uma guia onde ela foi periciada como estupro de vulnerável. E o delegado me disse que essa documentação seria encaminhada para Nova Viçosa, para que a comarca de Nova Viçosa desse prosseguimento ao caso, já que Posto da Mata era um distrito de Nova Viçosa. Exatamente. E aí, então, eu pedi a esse delegado uma cópia dessa documentação e peticionei na segunda-feira que eu não iria devolver a minha filha. Acho que não, pode. E aí eu informei que eu não iria devolver a minha filha na segunda-feira, porque a minha filha havia sido agredida e ela estava acusando firmemente que o padrasto dela agrediu ela. Então eu fiquei desesperado com aquela situação e eu pedi ao delegado, na época, uma cópia dessa documentação. Não é para poder peticionar. Lógico. Na segunda-feira, entreguei essa documentação nas mãos de minha advogada e não devolvi minha filha, não levei ela para o Posto da Mata. E, ao final do dia, a mãe dela, logicamente, começou a ligar para saber o que havia acontecido com a minha filha. E o advogado entrou em contato com a minha advogada. E foi informado pela minha advogada que eu não iria devolver a minha filha, porque a minha filha havia chegado em casa machucada. Ela não informou qual era a gravidade do machucado, mas que a minha filha estava alegando que tinha sido agredida pelo padrasto. E aí o advogado começou a conversar com a minha advogada e falando, não, doutora, isso é invenção do seu cliente, já é a segunda vez que o seu cliente inventa que a filha dele sofreu uma agressão, porque a primeira agressão, conforme eu falei aqui com você, que nós entregamos ao Conselho Tutelar, a Deana simplesmente fingiu que aquilo não existiu. Né? Então, não é a segunda vez que ele acusa, acusações infundadas, que aquilo não aconteceu, que isso aí, ele é motivado pelos ciúmes, que ele não aceita o término do relacionamento, enfim, começou a falar essas histórias que não tem nexo algum. E aí, a minha advogada entrou em contato comigo novamente e informou, Danilo, eles informaram essa situação.
E aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, doutor, isso não foi uma queda na escola, né? E daí, foi qualquer outra coisa menos uma queda, mas eu vou conversar com a minha filha. E aí, conversei com a minha filha novamente, ela novamente me alegou que aquilo havia sido realmente uma agressão feita por ele. Ela não usou o termo agressão, porque era uma criança, mas ela falou que ele bateu nela, e como foi que aconteceu, que ela estava dormindo, e acordou com ele em cima dela, tentando abrir as pernas. E aí, eu fiquei com aquela situação e falei, bom, então, vou ao posto da Mata, procurar saber da escola o que aconteceu. E na terça-feira, nós fomos ao posto da Mata. Eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha filha. Entramos no carro e fomos ao posto da Mata. Chegando em posto da Mata, eu fiquei em um determinado local em posto da Mata, porque eu queria proteger a minha filha, e naquele momento eu já sabia que a mãe dela estaria procurando por ela, querendo ter acesso a ela, a todo custo, né? E eu pedi à minha mãe que fosse à escola, para conversar com a escola e saber do que estava realmente acontecendo de fato. Quando a minha mãe chegou na escola para conversar, eu orientei a minha mãe que entrasse, né, gravando toda a conversa. Né? Eu tive essa ideia de fazer isso, até para resguardar e saber realmente qual é a conversa que a gente estava conversando. E aí a minha mãe entrou nessa escola, gravando essa conversa sobre o que aconteceu, e rapidamente, eu não sei como, a mãe da minha filha chegou na escola e participou também dessa conversa. Não sei quem foi que avisou, se a escola avisou, enfim. E eu sei que nessa conversa com a diretora, a senhora Rejane, que é a diretora do Instituto Menino Deus, a diretora começou a informar o que foi que aconteceu com a minha filha, explicando que ela estava brincando do chão é largo e ela subiu no banco, escorregou e caiu. E nessa queda, ela havia se machucado um pouco na parte do joelho. Ela informa que ficou um pouquinho vermelhinho o joelho e um pouquinho o braço, mas que não tinha tido nada. E que ela passou por a médica, e que entrou em contato com a Raquel, e que disse que estava tudo bem e que não teve nada. Então, depois dela contar toda a história do que aconteceu, como foi a suposta queda, a minha mãe foi e mostrou a foto para a diretora da escola em modo celular, mostrou para ela. Quando a diretora pegou esse telefone que ela olhou, ela falou, não, isso aqui não foi aqui não. Aí, quando a diretora passou o telefone para a mãe da minha filha, que a mãe da minha filha pegou o telefone, ela falou, a Luana não saiu de posto da Mata com esses hematomas. Ou seja, se a Luana não havia saído de posto da Mata com aqueles hematomas, os hematomas só podiam ter sido produzidos aqui em Teixeira de Freitas. E quem estava em posse da minha filha? O pai. O pai. Então, assim, não estou dizendo que ela me acusou, mas ela deu a entender de que qualquer tipo de agressão que tivesse tido com a minha filha naquele momento seria aqui. Que ela alega. A minha filha, a Luana, não saiu de posto da Mata com esses hematomas. Foi a forma que ela alega. Então, ficou toda aquela confusão e, inclusive, a mãe saiu da sala, chamou o companheiro dela, o marido dela, que entrou na sala, participou da conversa e, naquele momento, ele até fez uma ameaça contra mim. Ele disse que, dessa vez, iria acontecer uma desgraça, desculpa o termo, mas foi as palavras dele, do que aconteceu, porque naquele estava extrapolando. Eu estava acusando ele de abuso sexual, foram os termos dele. Enfim, depois de toda essa conversa na escola, eu tive mais do que certeza de que algo aconteceu com a minha filha e de que alguém estava acobertando a história. Eu só não entendi o porquê da mãe esclarecer uma conversa que dizendo que aquilo não aconteceu. E para piorar um pouco mais a situação, que eu quero até voltar um pouquinho, nessa conversa na escola, a diretora ainda informa que ela encontrou com a minha filha na academia na quinta-feira que antecedeu a sexta que eu peguei a minha filha. Lá em Posto da Mata. E que a minha filha estava de shortinho curto e que não tinha marca nenhuma nas pernas da minha filha. Então, ou seja, ficou caracterizada ali pela diretora da escola de que não tinha marca na perna da minha filha. Ficou caracterizado pela mãe de que a minha filha não saiu de Posto da Mata com aqueles hematomas. E que alguém fez, mas não foi eles. Eles não sabiam, não tinham conhecimento sobre nada daquilo. Então, quando eu tive aquela certeza, eu falei, não, agora eu realmente não vou devolver minha filha, eu vou lutar para defender a minha filha, e vou fazer o meu papel de pai, que é a minha obrigação fazer isso. Então, eu vim para Teixeira de Freitas, voltei para Teixeira de Freitas, e chegando aqui, no outro dia, na quarta-feira, eu me dirigi para Salvador,
com destino a Salvador. Nesse meio tempo, eu parei na cidade de Itabuna, levei minha filha a uma psicóloga, lá em Itabuna. A psicóloga gerou um relatório, porque ela não podia gerar um laudo naquele período, um laudo tem que ser feito um estudo com a menor, né, todo um procedimento legal a ser feito, mas ela gerou um relatório baseado naquela consulta que ela teve com a minha filha, e ela expediu um relatório solicitando que a minha filha ficasse em ambiente neutro da situação onde ela foi supostamente agredida. Né? E aí nós peticionamos lá em Itabuna, aqui na Vara Civil Teixeira, pedindo a reconsideração do juiz, que já havia, nesse meio tempo, negado o nosso pedido na segunda-feira, na petição que a minha advogada entrou. Então, a gente estava pedindo ali uma reconsideração do juiz. O juiz negou essa reconsideração e deu uma nova busca e apreensão da minha filha. E enviou uma carta precatória para Itabuna para que fosse cumprida essa carta precatória lá em Itabuna. Eu, então, me dirigi para Salvador, fui para Salvador, nesse intuito de agravar essa decisão judicial em Salvador. E chegando em Salvador, nós entramos com recurso no tribunal. Minha filha passou a ser atendida pelo SEDECA, que é um grupo de apoio a crianças agredidas e abusadas do governo do estado, é uma ONG, não é nada particular. Eu não queria levar minha filha a nada particular para que não caracterizasse. Infelizmente, existem os profissionais que agem de forma ilegal. Eu não queria caracterizar ou dar a entender nada disso, levei minha filha a um órgão do governo. Então, comecei a tratar minha filha. E, nesse curto espaço de tempo, de menos de uma semana, eu passei de pai da vítima a sequestrador. O que aconteceu nesse meio tempo? A mãe da minha filha, quando ela teve ciência, acredito eu posso falar assim dessa forma, mas ela teve ciência junto à primeira vara civil, que eu havia peticionado aqui com as provas, com o exame de lesão corporal, com o laudo, enfim, com todas as provas que eu tinha, baseado com fotos do que aconteceu, e que existia um inquérito sobre aquilo. Aí o que ela fez? Ela foi até a delegacia de Nova Viçosa. Chegando na delegacia de Nova Viçosa, ela registrou uma ocorrência de desaparecimento da minha filha. E lá, nessa ocorrência, ela relata de que a minha filha havia sofrido uma queda na escola. E ela já chega na delegacia com um relatório expedido pelo Instituto Menino Deus, assinado e carimbado pela diretora Rejane, eu repito aqui, porque isso é documento que existe, né? E nesse documento, a Rejane já tem uma outra versão do que ela havia dito na conversa dela. Ela disse que a minha filha sofreu escoriações no braço e na perna. Então, ou seja, totalmente diferente da história que ela alegou na conversa com a minha mãe. E ali, nessa denúncia que a mãe da minha filha fez na escola, ela alega que a escola posicionou a mãe, informou a mãe que a minha filha havia sofrido uma queda na semana anterior e que essa queda causou esses hematomas, né, digamos assim, nas pernas e no braço da minha filha, e que aquilo ali foi, inclusive, anotado na agenda escolar da minha filha. E que eu, como pai, estava utilizando do artifício e ardilando contra a mãe da minha filha e o esposo dela. O que eles não sabiam é que você tinha gravado a conversa e daí antes ela tinha dito que não tinha sido na escola. Exatamente, ela não tinha noção disso, ela não sabia que existia essa gravação. Então, me faz essa alegação de que ela sabia que existia aqueles hematomas ali e que eu estava aproveitando daquele momento para acusar, mais uma vez, o marido dela de abuso sexual. Né? E ali ela defere o desaparecimento, que ela não sabia e que em momento algum eu tive ao menos a curiosidade de abrir a agenda escolar para poder ver ou perguntar a ela ou alguém sobre o acontecido. E encerra essa ocorrência informando que a minha mãe e a minha irmã estiveram na escola e que o fato foi esclarecido para minha mãe e para minha irmã da forma que ela estava ali apresentando na delegacia. Então, ela caracterizou naquele momento um suposto sequestro, né? E eu estava, nesse momento, em Salvador, defendendo e protegendo a minha filha. Era o que eu estava fazendo. Né? Saí de Teixeira muito rápido, não tive tempo de comunicar a ninguém
Nem a minha família sabia onde eu estava, de fato. Eu saí daqui, só eu e a minha filha, não quis envolver ninguém, porque eu sabia, eu tinha consciência de que eu estava descumprindo ali uma ordem judicial que mandou que eu devolvesse a minha filha, mas o meu dever e papel de pai era superior a isso, porque eu entendo que a minha obrigação como pai é superior a qualquer medida que venha a ser imposta a mim. Ainda mais tendo ciência e certeza do que aconteceu. E lembrando que eu só saí de Teixeira, João, depois que eu esgotei todas as possibilidades de recurso aqui em Teixeira. Né? Porque eu procurei diversos órgãos, Ministério Público, Delegacia, procurei Vara da Infância, eu procurei todos os órgãos possíveis e não fui a tempo. Né? Daí foi expedido um mandado de prisão a seu desfavor. Exato. Inicialmente foi expedido um mandado de prisão civil, né? Aqui, despachado aqui pela primeira vara, e depois o Ministério Público de Teixeira de Freitas entrou com uma acusação de sequestro, baseado, acredito eu, nessa denúncia feita na delegacia, porque um processo ele só pode virar realmente um processo depois que o Ministério Público entra com uma denúncia. E, infelizmente, existe essa questão das varas não se unirem. Vara civil não se une com a vara civil, que eu acho um absurdo. Né? Elas não se unem, então uma não quer saber o que está acontecendo com a outra. Infelizmente, é assim que funciona. Cada um toma uma decisão por si próprio. Exatamente. E aí, nesse momento, o juiz criminal expede a minha ordem de prisão. A ordem de prisão criminal. E aí, imagina você como é que eu me senti, porque eu estava ali naquele momento como pai da vítima, sendo vítima também da situação, transtornado e desesperado com tudo aquilo, tentando proteger minha filha, tentando conseguir um apoio jurídico no Tribunal da Bahia, que eu não consegui no interior, em Teixeira de Freitas, e naquele momento eu passei a ser visto como sequestrador. E essas mídias rapidamente circularam pela internet, a nível de Brasil, criaram hashtags por vários sites de notícia, Facebook, Instagram, vários veículos de comunicação aqui de Teixeira de Freitas, que eu prefiro não citar nomes, mas me denegriram. Sem momento algum procurar saber de você, te ligar, se estava acontecendo, se tinha provas, em momento algum fui procurado por ninguém. Simplesmente, alguns veículos de comunicação irresponsavelmente tomaram partido da situação, né? Ouviram as alegações de forma unilateral, né? Sem ter provas alguma, porque não existia sequestro. O que existia de fato era o que estava sendo protocolado ali no fórum, junto ao fórum do processo, do que aconteceu. Né? Então, acredito eu que essas pessoas agiram de forma displicente, eu não vou nem falar inocente, mas de forma displicente, porque eu acho que um comunicador, um radialista, um jornalista que se preze, ele vai abrir um espaço, como você está fazendo para mim aqui, para estar divulgando as informações, mas ele não vai tomar partido da situação. Ele vai abrir realmente parte para o outro lado se defender ou se pronunciar, né? E se for uma matéria investigativa, ele vai a fundo e saber realmente o que está acontecendo. Daí você volta para Teixeira, devolve sua filha, como é que funcionou isso? Foi. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o período que eu estive em Salvador... corpos, lógico. Exato. O período que eu estive em Salvador, minha filha começou a ser atendida pela psicóloga do SEDECA, como eu falei, e a psicóloga me pediu, Danilo, na medida do possível, manter a sua filha no mais ambiente normal possível. Então lá nós íamos a shopping, a zoológico, a praia. Minha filha conviveu, eu tenho parentes em Salvador, os parentes dela, primos, são de lá de Salvador, então, ou seja, ela conheceu a família, ela teve uma vida normal. Né? Nós chegamos a cogitar a possibilidade, caso eu conseguisse a guarda dela, de morar em Salvador, da gente realmente dela estudar, chegamos a visitar algumas escolas de Salvador, ela estava tendo uma vida normal em Salvador. E a todo momento eu perguntava para ela, minha filha, você quer falar com a sua mãe? E eu não preciso mentir aqui para vocês, não precisa nem estar falando isso, mas eu sempre perguntava para ela. E se ela me dissesse que queria, eu iria ligar para a mãe dela para ela conversar. Mas ela dizia que ela não queria falar. Porque se ela falasse com a mãe dela iria obrigar ela a voltar para a casa dela. Então, começou-se essa captura em volta de Danilo, né? Vários mandados de busca e apreensão, mandado de prisão civil, mandado de prisão criminal, e começou-se
a piorar a minha situação criminal, de forma que eu estava vivendo uma vida de fugitivo. Então, eu fui obrigado a ingressar com um advogado criminal. E o advogado criminal, em orientação, nós decidimos por devolver a minha filha, não a mãe, decidimos para devolver a minha filha à Justiça de Teixeira de Freitas, que marcou uma audiência, e o juiz de Teixeira de Freitas recebeu a minha filha. E nessa audiência, né, o combinado que foi feito com esse juiz foi que ele estaria recebendo a minha filha, iria ouvir a minha filha e iria resolver a situação. Então, mais uma vez ali, eu acreditei na justiça, mandei a minha filha para Teixeira, permaneci em Salvador, porque eu, de certa forma, não acreditava muito nessa situação. Né? E eu não podia ser preso, porque a única voz que tinha naquele momento, lutando pela vida da minha filha, era a minha. Então eu me resguardei, devolvi a minha filha, acreditando até certo ponto de que a minha filha seria ouvida pelo juiz e que ele iria resolver a situação. Fiquei em Salvador. A minha filha veio para Teixeira de Freitas no dia 22 de dezembro de 2017, o qual foi o último dia que eu vi a minha filha, eu tive contato com ela, e a minha filha relatou tudo isso ao juiz, o que aconteceu. Essa audiência, inclusive, foi gravada. A minha filha relatou a ele as agressões que ela sofreu, as agressões, e que a mãe dela dizia que era para ela parar de inventar aquilo, porque se ela continuasse a inventar aquelas situações, ela iria... Isso era o que ela me falava, né? Ela iria tomar o cachorro, ela iria ficar triste, enfim, começou a fazer várias tipos de situações com isso com a minha filha. E o juiz ouviu, gravou essa audiência, a minha filha relatou tudo o que aconteceu, e, para minha surpresa, mais uma vez, o juiz devolveu a minha filha para a mãe, alegando que ele estava cumprindo uma ordem de busca e apreensão do juiz anterior, e eu continuei supostamente foragido. Aí as matérias daqui da época foram que a final feliz para o caso da menina, que foi resgatada, e o pai continuava foragido. Então, meu advogado teve que entrar com habeas corpus, entrou, a gente conseguiu o habeas corpus, e naquele momento que a gente conseguiu o habeas corpus, eu fui novamente indiciado pelo Ministério Público, dessa vez por crime de ameaça. Né? Não entendi qual foi a lógica do Ministério Público, na época me acusado de ameaça. Por sinal, é até um crime que até hoje o processo está aí, não foi concluído, porque não houve provas nenhuma de ameaça, mas também o processo não foi concluído, está lá parado no tribunal. Eu até aproveito o espaço para fazer um apelo e pedir à justiça que adiante essa situação, porque eu não posso ficar dessa maneira, respondendo a um processo de algo que eu não cometi, onde isso prejudique e mancha a minha imagem. Né? E aí, eles ingressaram com esse pedido, o juiz não deu dessa vez a ordem de prisão, e eu retornei para Teixeira. Chegando em Teixeira de Freitas, eu fui procurar saber como estava o andamento desse inquérito, né, o possível inquérito, que foi o que iniciou tudo isso. Né? Então, eu fui até a cidade de Nova Viçosa para procurar saber da delegada, né, qual era o entendimento, como é que estava o andamento desse. E, chegando à delegacia, eu fui informado pela delegada de que o processo estava já em fase de conclusão, que ela não havia notado nada do que aconteceu. Enfim, foi o que a delegada me informou. E eu comecei a questionar a delegada a seguinte maneira. Eu falei, doutora, mas e o exame de corpo de delito? O que foi que deu no exame? Ah, não existe exame de corpo de delito. Eu falei, existe, doutora? Ah, não existe. Eu peguei na minha mochila o exame de corpo de delito, com as fotos, e peguei na mão da delegada. Quando ela pegou esse exame, ela falou, eu não sabia disso, eu não sabia que existia essa situação. E aí, naquele momento, ela, acredito eu, isso é uma suposição minha, que ela começa a entender de que realmente algo aconteceu, e não estou aqui acusando ninguém, não, mas, assim, eu fiz o exame de corpo de delito em Teixeira de Freitas, fiz a denúncia em Teixeira de Freitas, e essa denúncia foi encaminhada para lá. Eu sei que essa denúncia chegou até Nova Viçosa, faltando parte dessa documentação. O porquê e como eu não sei. Né? O fato é que eu, Danilo, pessoalmente, na presença do meu advogado, né, entreguei essa documentação na mão da delegada. E aí a delegada, então, me pergunta o que a gente gostaria, naquele momento, de fazer imediatamente quanto àquilo. E a gente pede imediatamente que fosse expedida uma medida protetiva da minha filha.
o qual a delegada expede e solicita ao juiz a medida protetiva. Passada a situação, eu soube através de redes sociais, não sei qual foi o motivo, que essa delegada foi exonerada. Não sei, não estou dizendo aqui que isso tem a ver com o caso, eu sei que ela não foi mais a delegada do caso. Soube recentemente que essa delegada, ela está, acredito, na comarca de Itamaraju, não tenho certeza, mas soube numa conversa dessa situação. Mas o fato é o seguinte, eu não estou aqui para acusar, nem estar dando essa questão jurídica de quem fez ou deixou de fazer. Eu estou trazendo aqui o que aconteceu, estou falando sobre os fatos do que realmente interessa, que é o crime que foi cometido contra a minha filha. Né? Então, comecei a responder o processo, né, o processo criminal, e existia uma medida protetiva da minha filha nesse momento, quando eu respondi o processo criminal, que eu não podia realmente me aproximar da minha filha, o qual eu cumpri, não fui procurar, não fiz assim meu direito de visita, não liguei, né, e permaneci todo esse tempo afastado de minha filha, todo esse tempo. E no ano passado, em outubro, setembro, outubro, não me recordo bem a data, mas setembro, outubro, o Ministério Público foi favorável à minha absolvição. O próprio Ministério Público que havia me acusado inicialmente. Depois das audiências, chegou à conclusão de que eu não cometi crime. Então, ele foi favorável e eu fosse absolvido. E somente no dia 5 de abril desse ano, o juiz daqui da comarca, o juiz criminal, sentenciou e ele me absolveu do crime que estava sendo imputado a mim. E naquele momento da absolvição do crime, o juiz, ele alega de que eu não cometi nenhum tipo de crime, que eu apenas agi em defesa da minha filha, que alegava ter sido agredida pelo padrasto. Então, o juiz me absolve e naquele momento ele me devolve o meu direito de conviver com a minha filha. Já que você sabe. Ele ainda deixa claro que as questões cíveis se tratavam das questões cíveis e as questões criminais seriam baseadas na vara criminal. Então, ou seja, existia-se apenas uma restrição criminal, não existia nenhuma restrição civil ao dever da minha filha. Porque no direito civil, quando o objeto é devolvido, no caso, eles usam esse termo, né, o objeto do caso seria a minha filha. Uma vez que eu devolvi a minha filha, caiu o seu objeto, não tem mais por que razão eu ter qualquer tipo de restrição. A menos que o juiz, na época, tivesse dado uma restrição por algum motivo. Mas não foi o caso. Então, o juiz devolve o meu direito de ver a minha filha e eu, imediatamente, poxa, imagine eu há mais de um ano sem ver minha filha, eu louco de saudade pela minha filha, acredito que a minha filha também de saudade por mim, eu entro com esse pedido. Antes da gente entrar com um pedido na justiça, na vara civil, a minha advogada entra em contato com o advogado da parte, né, com o advogado da mãe da minha filha, e informa, né, que eu fui absolvido e que a gente queria restabelecer o direito de visita. E o advogado responde, alegando que eles não iam permitir que eu visse minha filha, a menos que o juiz civil ordenasse que eu visse minha filha. Então, eu achei aquilo um absurdo, é claro, porque eu não tinha, como não tenho ainda, nenhuma restrição de ver minha filha. Juridicamente, eu não tenho restrição alguma de ver minha filha. Se eu quiser sair daqui agora, nesse momento, e ir apostalado para ver a minha filha na escola, eu tenho como fazer isso e eu posso fazer, porque eu não fui impedido. Só que, porém, eu não quero criar nenhum tipo de desavença com a justiça. Eu quero mostrar que eu estou fazendo tudo dentro da lei, impedindo dentro da lei, porque eu sou apenas um pai que está defendendo o interesse da filha. E a minha preocupação maior, não é ver a minha filha. Minha preocupação maior é que minha filha esteja em segurança. E que eu sei que ela não está. Entende? Então, a gente peticionou na vara civil, esse pedido na vara civil da minha filha. Para eu poder rever a minha filha, restabelecer o meu direito de visita. E simplesmente o juiz sequer respondeu essa petição. Infelizmente foi o que aconteceu. Então a minha advogada entrou em contato com o juiz para procurar saber realmente o porquê que a petição não era despachada, enfim. E foi informado pelo juiz que eu havia quebrado a confiança dele quando eu saí do Teixeira. Então, ele não respondeu a petição, não sei quais são as alegações dele, também não quero entrar nesse mérito, porque ele tem o entendimento dele, mas eu gostaria apenas que ele peticionasse o
promotor que informasse os motivos dele não permitir que eu veja minha filha. Uma vez que não existe... que não dizer o porquê. Exatamente, que não existe restrição alguma. Então, ou seja, eu estou numa situação hoje que eu não tenho acesso à minha filha, né? E não tenho sequer uma resposta da Vacília de Teixeira do porquê eu não posso ver minha filha. Então, aí, o que piora mais a situação, como eu te falei, que não é a questão de eu ver a minha filha, que é o que realmente aconteceu de fato com a minha filha e proteger a minha filha, eu descobri que o inquérito que estava em andamento em Nova Viçosa, onde a última ação da delegada foi pedir a medida protetiva da minha filha, havia sido arquivado. Eu não, como eu falei aqui no início, eu não sou técnico judiciário, nem sou advogado. Arquivado por quê? Provas? Não. Exato. Eu não consigo entender os motivos que esse processo foi arquivado. O que eu sei de fato é que um promotor da cidade de Teixeira de Freitas, que eu prefiro não citar nomes também, um promotor da cidade, não sei se foi ou se é substituto, não sei, isso não cabe a mim também dizer. Mas o que eu sei é que esse promotor fez uma chamada promoção de arquivamento do inquérito. Então, ou seja, como eu falei, ele, para se transformar em um processo judicial, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia. Né? Então, ele foi lá na delegacia e ele pede o arquivamento desse inquérito. E essa promoção foi acatada por uma juíza, né, que eu também prefiro, não vou citar nomes, mas a própria justiça tem acesso a essas informações. E essa juíza acatou o pedido, né, e arquivou o inquérito. Só que, porém, eu não tive nem conhecimento. Quando eu vim saber que esse inquérito foi arquivado, para que você tenha ideia, o inquérito foi arquivado em abril de 2018. Eu só vim ter conhecimento que o inquérito foi arquivado em dezembro de 2018, ou seja, agora no finzinho do ano passado. Foi que eu vim saber que o inquérito tinha sido arquivado. E aí, naquele momento, eu comecei a me desesperar com aquilo e comecei a buscar informações da promotoria de Teixeira de Freitas, porque o promotor que arquivou, ele era promotor de Teixeira. E quando eu fui até a promotoria, eu fui surpreendido com a informação de que o promotor não podia me receber, não foi recebido pelo promotor, e que ele não era mais o promotor do caso, que eu tinha que procurar o promotor do caso. Em Nova Viçosa, e eu não sei se você sabe, Nova Viçosa não tem promotoria. Nova Viçosa tem um juiz substituto, que me parece que é de Itamaraju, esse juiz, que vai, não sei, a cada um mês, 2 meses, não sei como é que é a rotina deles, eles vão para Nova Viçosa e pegam alguns casos aleatórios, não sei como é que é a ordem de casos deles. Mas não tem promotoria lá. De fato, se eu sair daqui e for até agora a Nova Viçosa procurar um promotor, procurar um juiz, não existe. Não tem. Não tem. É um problema crônico do nosso país. Exatamente. E ali eu fiquei desesperado, porque eu não tinha notícia de nada, né? Fiquei bloqueado por um bom tempo, respondendo a um crime de sequestro, o qual eu fui, repito, inocentado, de todos os crimes imputados a mim, fui inocentado, e naquele momento eu pude respirar e voltar agora a ir procurar pelos interesses da minha filha e saber realmente de fato o que aconteceu com o crime. E fui surpreendido com essa notícia de que o inquérito havia sido arquivado. Então, Joãozinho, o que eu busco hoje nas redes sociais, estou vindo, somente agora que eu estou buscando auxílio das redes sociais, eu nunca apareci em rede social, nunca divulguei esse fato. Acredito que 99% das pessoas que estão assistindo isso, ou até pessoas que me conheçam, não sabem realmente dessa história, porque eu nunca divulguei isso, porque eu achava o seguinte, ainda acho que isso é um problema que cabe a mim como pai, a mãe deveria estar interessada nesse assunto que diz respeito em resolver junto comigo um assunto que é de nossa filha e da justiça. Eu não achava que aquilo tinha que se tornar um assunto público. Porém, infelizmente, o assunto se transformou público no passado, quando eu fui acusado de forma irresponsável, me desculpe falar, mas fui acusado de forma irresponsável, entendeu? Por um crime pelo qual não existiu, que eu não cometi, um crime de sequestro, aonde, infelizmente, esse crime foi imputado a mim, inicialmente pela mãe da minha filha, que tinha realmente ciência do que aconteceu. Isso eu posso falar que ela tinha ciência, porque existia um laudo, ela teve acesso a esse laudo, a minha filha estava machucada, ela viu o machucado da minha filha, e naquele momento, como eu falei com você, ela alegou que não sabia, que não existia nada daquilo.
Então, o meu intuito de estar vindo nas redes sociais é pedir realmente o apoio da população, porque eu não consigo mais sozinho, da forma que eu estou. Eu não tenho nem estrutura, João, eu não sei nem como é que eu estou conseguindo passar dia após dia. Falei, esse equilíbrio, tudo muito equilibrado, muito tranquilo, tá muito... Como você disse, você podia ir para lá ver sua filha, mas você continua. Exato. E eu estou assim, eu estou tentando buscar um apoio de quem quer que seja. Eu faço aqui novamente um apelo, como eu já tenho feito, a qualquer meio de comunicação, a direitos humanos, ao Disque 100, governo federal, Ministério Público, qualquer um que possa me ajudar, porque o que eu venho pedir nesse momento aqui, eu não estou aqui acusando ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui pedindo que a investigação continue e tenha sido concluída. Exatamente. Tenha um início, porque na verdade não foi investigado. Quando iniciou a investigação, ela foi cortada e foi arquivada. Né? Então, assim, o que eu estou pedindo é basicamente isso aí, é que os órgãos competentes, até os órgãos federais, eu peço, pelo amor de Deus, me ajude, porque essa situação já está se agravando desde a primeira agressão da minha filha, já está completando 3 anos. Segundo o seu advogado, ou orientação jurídica que você tem, com certeza, qual seria o mecanismo? Quem é que tem que reabrir esse processo? Quem que tem que fazer isso? É o Ministério Público? É o juiz do caso? O que tem que ser feito para esse processo ser reativado, né, Abel? Certo. Bom, eu pesquisei isso, como eu te falei, não sou técnico nem advogado, mas eu sempre pesquiso. Pesquisei e confirmei isso com o meu advogado. Pasme o absurdo que funciona para se reabrir um inquérito. Para que se reabra um inquérito, tem que surgir novos fatos. Você já imaginava. Ou seja, os novos fatos seriam... Só queria ser mais uma vez, supostamente, agredido. Exatamente. Então, esses seriam os novos fatos. Como você vai saber se você não está tendo acesso à sua filha? Exato. Exatamente. Só que, porém, os novos fatos, ele também não se dá só através de uma nova agressão, no caso, exposto um novo estupro. A comoção social também seria um novo fato. Exato. E também existe, dentro do processo, dentro de tudo que eu lhe falei aqui, fatos que não estão dentro desse inquérito que foi arquivado. Então, isso é uma prova e seria um novo fato que o Ministério Público poderia estar avaliando e investigando essa situação. Então, eu tenho buscado. Eu, inclusive, fiz uma denúncia junto à ouvidoria do Ministério Público. Estou aguardando o parecer dessa denúncia. Fora isso, existe um outro órgão dentro do governo que eu prefiro aqui não falar. Você me desculpa, não é por não querer... Você não pode criar prova contra si próprio. Exato. Por não querer divulgar, foi o seguinte, porque hoje eu tenho que agir de forma estratégica. Não é de forma desonesta, é de forma estratégica. Porque, infelizmente, eu acredito, uma suposição minha, de que algo esteja contribuindo para que meu processo não tenha uma velocidade, um andamento para se chegar a uma algo que eu observei, que as coisas ao seu desfavor aconteceram bem rápidas, né? Exato. Quando tinha que ser julgado ao seu favor, nem foram julgadas ainda. Não. Exato. É dessa forma. Um exemplo claríssimo como eu te falei, que esse suposto crime de ameaça que eu fui acusado foi um crime que foi apinçado, que se transformou. Inicialmente era uma denúncia de calúnia, uma suposta calúnia, que não foi calúnia, porque existe uma prova, está lá a prova, eu apenas entreguei uma gravação da minha filha, e foi apinçado essa calúnia, essa suposta calúnia, para um crime de ameaça, me transformou em um agressor naquele momento. Então, esse processo ainda não teve fim. O que eu soube através da justiça no dia da audiência é de que existia uma possível testemunha por parte da mãe da minha filha, que até hoje não se pronunciou, e o processo não vai para lugar nenhum. Mas é como você falou, que realmente você fez a leitura correta. Os processos, eles têm uma agilidade muito grande quando é algo a meu desfavor. Eu não consigo entender por quê. Não consigo entender. Graças a Deus, eu não fui indiciado, até porque não tinha lógica alguma eu ser indiciado. Eu estou com todas as provas legais em mãos. Não só em mãos, as provas estão no processo. Então, eu não era nem para ter sido indiciado. Isso é um absurdo o que aconteceu. Né? Então, assim,
esse crime que foi imputado a mim, a forma que foi imputada, isso prejudicou, inclusive, até eu poder defender a minha filha. Porque a minha filha foi devolvida para a mãe, né? E como eu falei, que não estou acusando a mãe, não estou acusando o padrasto também, estou apenas trazendo as provas, informando aqui a sociedade o que realmente aconteceu, mas, porém, a mãe tem ciência de tudo que aconteceu e nada faz. Com certeza. Danilo, eu não gosto desse sensacionalismo que é utilizado por alguns meios de notícias, mas você está pedindo socorro, você está pedindo ajuda. Então, muita gente está nos vendo, tá? Muita gente consegue ocultar, que não está vendo, mas está vendo. Muita gente vai ver depois, muita gente vai olhar no canal do YouTube, porque visualiza, mas a gente não sabe quem visualizou. Sim. Então, quem tem interesse em visualizar, depois vai visualizar pelo YouTube. Para que as pessoas que estão nos assistindo, quem vai nos assistir, entenda isso, como foi passar o Dia dos Pais longe da sua filha e passando de tudo isso? Joãozinho, foi terrível. Cada dia longe da minha filha é muito difícil. Eu sempre tive contato com a minha filha desde que minha filha nasceu. Aliás, quando minha filha ainda estava na barriga. E isso a mãe dela sabe. Eu sempre fui um pai presente na vida da minha filha. Para você ter ideia, eu cuidei de minha filha em todas as fases de cólica, de dente. Eu várias vezes amanheci o dia com a minha filha. Eu trabalhava, inicialmente eu viajava, quando minha filha era pequena. Eu tinha um emprego que eu viajava muito. E para minha filha dormir, eu tinha que ligar e falar com minha filha pelo telefone, ficar conversando com ela. Acredite nisso. Então, assim, eu tinha uma ligação, tenho uma ligação muito forte com a minha filha, sempre tive. Então, todo dia é muito difícil estar longe da minha filha. Mas esse Dia dos Pais foi pior, porque eu não tenho mais pai, meu pai faleceu. Estou restrito de ter acesso à minha filha. Então, eu evitei até sair, porque eu não queria ver essa comemoração do Dia dos Pais. É um momento de alegria, onde eu não tenho motivo para comemorar. Então, realmente foi terrível. Tem sido muito difícil todos esses dias. Danilo, se você pudesse mandar um recado para sua filha e para sua ex-mulher, qual seria esse recado? Aproveita esse momento agora. Bom, o recado que eu queria mandar primeiro para minha filha é que ela saiba de que o pai dela está cumprindo a promessa que fez para ela, de nunca desistir. A minha filha, como eu te falei, o último dia que eu tive contato com a minha filha foi dia 22 de dezembro de 2017. E minha filha gosta muito de um desenho que chama Ladybug, Miraculous. E esse desenho, a Ladybug, ela combate o mal, né, na linguagem infantil, ela combate o mal e ela nunca desiste. E a minha filha me disse: papai, eu quero que você seja sempre igual a Ladybug, que você não desista de combater. Então, assim, eu nunca desisti, nunca, em nenhum segundo eu desisti. Eu estou sendo bloqueado e confesso a você que estão tentando me destruir, mas eu, nem que seja me arrastando, mas eu estou caminhando para o objetivo que eu quero, que é, inicialmente, resgatar minha filha, de onde a minha filha se encontra, cuidar da minha filha, investigar o crime que ela cometeu e que os culpados realmente sejam punidos. Então, eu quero dizer à minha filha que eu amo muito a minha filha e de que eu nunca vou desistir dela. Eu vou até o final para poder resgatar a minha filha. A mãe da minha filha, a mensagem que eu queria dar para ela é a seguinte: ela no fundo sabe de tudo que aconteceu, ela sabe quem é quem na história e em algum lugar dela deve ter um pingo de humanidade, em algum lugar, porque eu acredito que ela é um ser humano, né? Então, eu espero que tenha um pingo de humanidade nela, que ela consiga ter um pingo de humanidade e que ela perceba que ela está cometendo um mal terrível para a filha dela, que não é só a mim que ela está atingindo, ela está atingindo a filha dela.
Que bom, Danilo. Olha, eu quero lhe agradecer nas 19 horas e 6 minutos por ter me convidado para estar batendo esse papo com você. Para mim é muito importante isso. O que eu posso lhe dizer, lhe desejar é um sucesso. O que depender de mim que eu puder fazer para lhe ajudar, eu vou estar disposto. O primeiro passo vai ser tentar ouvir as partes, né? Eu vou entrar em contato com os advogados, com as partes, com as pessoas que foram citadas, mas o que eles têm a me dizer, eu preciso de uma resposta. Eu sou imprensa, eles têm que me dizer alguma coisa. Exato. O que sim, o que não, me dar um relatório, me mandar escrito, ou mandar um vídeo, alguma coisa, eles vão ter que me dizer em relação aos fatos. Ou se calar, eu vou dizer que quem cala consente. Exato. Mas eu vou procurar saber deles, né, uma informação do que foi que aconteceu, o que eles têm a me dizer em relação ao fato. Você que bate-papo com o Joãozinho vai estar sempre aberto para você. Qualquer novidade, qualquer coisa nova, qualquer assunto que tiver que surgir novo, pode me chamar, a gente volta a bater esse papo. E o que eu espero é que as autoridades competentes assistam esse vídeo e que tomem as providências que devem ser tomadas. Porque o que a gente quer, o que o Danilo está pedindo, é que seja feita justiça. E é isso que a gente espera da justiça, que seja feita a justiça. 19 horas, 8 minutos, quinta-feira, a gente está encerrando o nosso bate-papo com o Joãozinho com o Danilo. Danilo, que você ficasse à vontade para agradecer quem nos assistiu, quem ainda vai nos assistir. Muita gente acompanhou ali, eu não vou ficar falando aqui, mas porque o assunto, para não perder o foco do assunto, mas encerra o programa você agradecendo quem nos assistiu, quem ainda não vai nos assistir, e fazendo um apelo agora à justiça para que resolva esse caso, para que pelo menos dê um final a ele. Bem, gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem me ajudado nessa luta que é dificílima, que eu venho travando. E eu estou sendo realmente abraçado nos últimos dias por pessoas que eu nunca vi, pessoas de todo o Brasil. As pessoas têm abraçado essa causa e isso só tem acontecido porque existe realmente esse movimento nas redes sociais, as pessoas estão compartilhando e estão se colocando no meu lugar. Então, isso é até bom para a gente ver que ainda existe pessoas boas no mundo, pessoas que têm realmente Deus no coração e têm interesse em ajudar o próximo. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês. Eu tento, na medida do possível, responder a cada um que envia para mim uma mensagem. E nos últimos dias tem muita gente enviando. Nessa madrugada mesmo eu nem dormi, porque a madrugada inteira acordado, conversando com pessoas me dando apoio. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu não quero citar nome aqui de ninguém para não ser injusto deixar alguém de fora, mas eu quero agradecer a todos vocês, né? Mandar um agradecimento especial à minha família e aos meus amigos, amigos íntimos que desde o início estão ali comigo, estão me ajudando, estão me dando força a continuar. E eu quero pedir a vocês que, por favor, que continuem replicando esse vídeo para que isso chegue até o governo federal, que isso chegue a qualquer lugar que possa me ajudar e possa realmente investigar, porque a única coisa que eu peço aqui nesse momento é uma investigação do que aconteceu com a minha filha, que tenha-se realmente uma informação e que seja realmente julgado procedente o que aconteceu. E que a minha filha esteja em segurança. Eu não estarei aqui pedindo nada que fosse ilegal, ou estaria inventando aqui uma situação como essa. Eu não seria louco de fazer uma situação dessa. Então, eu acho que nesse momento, quem está assistindo já tem realmente essa visão. O que não tinha até certo tempo, onde eu fui realmente taxado como sequestrador, como uma pessoa ruim, meu nome foi citado em várias rodas, as pessoas me olhavam aqui em Teixeira, quando eu voltei para Teixeira, estranho, me olhavam de uma forma com uma certa discriminação. Então, eu entendo essas pessoas, entendo até porque as pessoas não sabiam, a maioria das pessoas não sabiam. Mas agora vocês estão sabendo o que realmente está acontecendo e eu quero só agradecer a vocês, a quem está abraçando essa causa e pedir a quem não está abraçando que, se não puder fazer nada, que pelo menos ore e peça a Deus para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Gente, eu ainda acredito na justiça. Eu espero que a gente precisa acreditar, né, Danilo? Porque se a gente sair por aí fazendo justiça com nossas próprias mãos, o negócio vai virar um bacanal, né? Com certeza. Então eu ainda acredito na justiça e espero que a justiça seja feita. A gente volta em breve, se Deus assim nos permitir. Um grande beijo, um grande abraço.